Anticoncepcional e ganho de peso, será que tem alguma relação? Quem veio aqui ao Simples Assim para explicar para a gente é a doutora Natália Barbuio, que é ginecologista e obstetra. Fique aqui com a gente até o final e se você gostar, deixa o seu like. Olá, Renata. Olá, pessoal do Simples Assim. Muito obrigada, Renata, mais uma vez pelo convite para falar de um tema super legal e super atual, né? A Renata viu em minhas redes sociais recentemente a respeito de uso de anticoncepcional e ganho de peso e pediu para que eu viesse aqui para explicar para vocês o que acontece, né? Eu acho que a primeira coisa e mais importante que a gente tem que falar é que existe um impacto muito grande na vida social das mulheres em relação à interrupção do uso do anticoncepcional, né? Porque muitas vezes as mulheres param de tomar anticoncepcional ou às vezes não usam o método, né, com medo de engordar. E aí acabam evoluindo para uma gravidez não programada e que isso tem um impacto social muito grande, né? Principalmente em adolescentes, não é? Então, acho que tudo tem que ser muito ponderado, é muito importante que você converse com o seu médico e discuta todas as possibilidades. E será que o anticoncepcional engorda? Então, vou tentar esclarecer para vocês mais ou menos, né? Não existe na literatura nada confirmado que o anticoncepcional ele gera um ganho de peso, tá? Então, nós não conseguimos estabelecer uma relação, né? Causa e efeito de que o anticoncepcional traga um aumento de peso. O que a gente conseguiu encontrar hoje em dia é que quando a gente faz uso de anticoncepcional, principalmente os que têm componente estrogênico na sua formulação, eles têm uma ação mineralocorticoide no nosso corpo e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e promove uma retenção hídrica. Então, às vezes, você pode notar ali na balança uma diferença de peso e isso pode ser sim resultante de retenção de líquidos. Ah, mas então eu vou parar de tomar o anticoncepcional porque eu tô retendo líquido? Claro que não, porque existem formas que a gente pode reverter essa retenção de líquido, né? Por exemplo, aumentar a ingesta de água, praticar atividade física, fazer uma drenagem linfática que ajuda bastante. Ah, mas eu fiz tudo isso e não resolveu. Existem formulações diferentes de anticoncepcional e algumas que têm associação com uma progesterona que diminui esse efeito mineralocorticoide do estrogênio, né? E que vai ajudar sim na retenção de líquidos, né? Então, tem jeito para tudo, graças a Deus, né? Em relação à composição corporal, o que eu encontrei e o que a gente tem visto muito é que os anticoncepcionais injetáveis trimestrais, eles ajudam ao aumento da gordura visceral, né? Então, a gente tem sim uma mudança, um pouco da mudança de composição. Então você ganha um pouco mais de gordura e fica um pouquinho com maior dificuldade de ganhar massa muscular. Só que isso é óbvio que pode ser contornado com mudanças de hábitos de vida. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito frisada e ela é muito importante para a gente repetir sempre. Eu sempre falo para as minhas pacientes, eu venho uma paciente aqui, eu ganhei 10 quilos tomando anticoncepcional. Eu falo, não. A culpa não é dele, coitado do bichinho, deixa ele lá, né? A nossa mudança na vida, ao longo do tempo, a gente tem uma tendência a ganhar peso, independente do anticoncepcional, né? O nosso desenvolvimento corporal ajuda que a gente tenha uma tendência a ganhar peso. Ninguém vai engordar 10 quilos por causa do uso do anticoncepcional, né? O anticoncepcional não vai aumentar a sua fome, ele não vai tirar o seu sono, mas é claro que se você estiver tendo alguns efeitos colaterais, isso esteja atrapalhando na sua atividade de vida diária, esteja atrapalhando no seu dia a dia, é importante que você vá ao seu médico, vá ao seu ginecologista, discuta as possibilidades, porque existe anticoncepcional por boca, existe anticoncepcional pela pele, existe anticoncepcional que a gente usa dentro da vagina, existe anticoncepcional para tomar de injeção, existe implante de anticoncepcional, DIU, então hoje a gente tem um universo inteiro, né, para nos ajudar nesse sentido.
Então é muito importante que vocês, quando tiver alguma dúvida, procure seu ginecologista, tire suas dúvidas com seu ginecologista. Não coloquem o anticoncepcional como o vilão da história, muitas vezes ele é necessário, né? É muito melhor a mulher poder se programar na vida, né? E não ter uma gravidez indesejada. E é esse o recado que eu quero passar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição, pode mandar aí as dúvidas pela Renata, que eu respondo. Renata, muito obrigada, espero ter sido clara. Saudade de você. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e nós vamos todos juntos vencer essa empreitada. Um beijo!